Senta aí, pega a pipoca que hoje nós vamos falar de liberalismo e os tipos de liberalismo. E já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Liberalismo é um conjunto de pensamentos que surgiu no século XVII e ganhou destaque na Europa no século XVIII. O liberalismo, segundo seus principais teóricos, é uma doutrina que luta pela liberdade, pelos direitos individuais, pela igualdade perante a lei, pela proteção da propriedade privada e pelo livre comércio. Dessa maneira, o Estado não tem direito de interferir na vida e nas liberdades individuais dos cidadãos, a menos que esses atentem contra a própria ordem vigente. O liberalismo, como um todo, visava acabar com a opressão do chamado Antigo Regime, as monarquias absolutistas que dominavam durante muito tempo as potências europeias. Para esses liberais, o ser humano era dotado de direitos naturais, os pensamentos herdados do filósofo inglês John Locke, que assegurariam o direito de todos os cidadãos de participar da política e da economia, e de trabalhar e acumular riquezas e adquirir uma propriedade privada. Do mesmo modo, eram direitos naturais à vida e à liberdade, e não competia ao Estado qualquer forma autoritária e justificada de restrições de liberdade ou assassinato de cidadãos. Para os teóricos liberais modernos, não havia justificativa para o controle da vida, do governo e da economia por parte dos monarcas. Isso porque a monarquia absolutista estava assentada no ideal do direito divino, ou seja, os governantes eram pessoas eleitas por Deus para guiar o povo. O pensamento moderno, já altamente racionais, rejeita essa noção. Para os modernos, era a razão distribuída entre as pessoas e a responsabilidade por criar um projeto de um mundo capaz de impulsionar a sociedade e os indivíduos ao crescimento. Esses ideais que constituíam o iluminismo geravam o centro do pensamento liberal, a capacidade individual de trabalhar, criar e evoluir. Tipos de liberalismo. O liberalismo clássico pode ser dividido em liberalismo político e liberalismo econômico. Chamamos de liberalismo clássico aquele que surgiu dos ideais de um filósofo liberais do século XVII e XVIII, contra o antigo regime a favor da livre iniciativa individual na economia. Em contraposição, existe o neoliberalismo, que é uma doutrina econômica do século XX, que resgatou elementos do liberalismo, adaptando-os à realidade econômica do mundo globalizado e do capitalismo altamente desenvolvido. Liberalismo político. O pensamento liberal, em geral, visava acabar com a opressão estatal sobre a vida das pessoas e seus aspectos políticos e econômicos. Para tanto, era necessário abandonar a visão medieval do governo, baseada no poder absoluto e restrito de um governante, e no severo controle da economia por parte do Estado, como ocorreu no mercantilismo, em que os governos promoviam as ações da economia, baseadas no comércio e na exploração de colônias, controlando absolutamente tudo. Ao abandonar a visão antiga de governo de economia, os liberais modernos adotaram uma visão política baseada no republicanismo ou parlamentarismo. Esse sistema político permitia a divisão dos poderes, retirando das mãos de um monarca o poder absoluto. O filósofo francês Montesquieu, um dos pensadores que influenciaram o liberalismo e a Revolução Industrial, defendeu a divisão dos poderes estatais em 3 poderes: legislativo, executivo e o poder judiciário. Liberalismo econômico.
No campo econômico, foram as ideias do filósofo e economista escocês Adam Smith que predominava para estabelecer as diretrizes desse novo pensamento econômico. O liberalismo econômico consiste no entendimento de que o resto não deve interferir na economia, pois essa deve ser feita a partir da livre iniciativa dos cidadãos, que devem ser livres para produzir e fazer o comércio, sendo responsáveis por si mesmos. A meritocracia e a valorização do esforço individual são marcantes no pensamento liberal, que coloca como responsável pela riqueza e pelo sucesso unicamente o indivíduo. Para Smith, haveria uma espécie de mão invisível que faria com que a economia se desenvolvesse autonomamente no poder da iniciativa privada, sem a necessidade do Estado, pois esse coloca entrave no crescimento econômico, ao querer reivindicar a sua parte nos lucros, sem nada oferecer em troca. Neoliberalismo. Os intelectuais da chamada escola austríaca e de economia começaram a propor novas fontes de doutrina liberal que conciliam as necessidades de um mercado livre, com algumas participações do Estado na economia. Há, portanto, no campo da economia, o liberalismo clássico e revisado pelas teorias austríacas, que é o assim chamado neoliberalismo. Na política, o neoliberalismo defende a não intervenção estatal na economia, na total liberdade comercial, na visão liberal. Ambos os fatores irão garantir para o crescimento econômico, desenvolvimento social em um país. A intervenção estatal é a principal responsável por problemas no funcionamento do mercado livre, pois seu grande tamanho e atividade constrange os agentes econômicos privados. Além disso, o neoliberalismo defende a privatização de empresas estatais, a livre circulação de capitais internacionais, a abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais, adoção de medidas contra o pretensionismo econômico e a redução de impostos excessivos. Tudo isso dando ênfase na globalização. Assim, a intervenção do governo na economia seria quase nula, o que garantiria o livre mercado que atenderia às necessidades sociais dos países. No próximo capítulo vamos ver algumas críticas ao liberalismo. Curte, comenta e compartilha. E se gosta de conteúdos como esse e é novo por aqui, me segue para mais.